Pessoal, bom dia. Atendendo a pedidos, eu vou disponibilizar a planilha que eu fiz para meu controle pessoal, assim, controle financeiro. Só que eu preciso dar algumas explicações, tá? Então, ao longo do vídeo, eu vou explicar como que ela funciona e como você configura ela, personaliza ela para você, tá bom? Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou me deixar pequenininho aqui. Essa aqui, então, é aquela planilha que eu mostrei para vocês nos stories alguns dias atrás, tá? E vou fazer uma breve explicação e mostrar como que ela funciona. Então, ela tem constituída de três abas a princípio. Depois eu mostro como você pode aumentar isso, tá? Mas a aba extrato é onde você vai colocar todos os dados, tá? Então, na primeira coluna é a data. Então, a data vai ser no formato, hoje é dia 13, então 13/10/2021, tá? A coluna de despesa é alguma descrição própria sua, que você quiser escrever aí, tá? Então, restaurante XYZ, tá? A categoria, ela já tem uma drop list aqui, né? Que são as opções. Que depois eu vou mostrar como vocês configuram, mas vocês vão escolher aqui qual opção que é, né? Em qual categoria que ela se enquadra esse gasto. E você não precisa clicar necessariamente aqui para ver todas as categorias, tá? Você pode simplesmente digitar, por exemplo, restaurante. Então, conforme você vai escrevendo, ele já vai filtrando conforme o que você escreve, né? Então, eu quero um restaurante, tá? Essa coluna classe, ela vai puxar qual que é a classe, né, relacionada a essa categoria, tá? Deixa eu até já explicar isso, né? Como que vai funcionar. Aqui, vocês podem ver aqui embaixo também que tem uma outra aba que é categoria e tipo, tá? Se você vir aqui, vão ser aquelas categorias que aparecem lá na aba extrato, tá? Eu vou deixar algumas aqui que são as que eu utilizo, mas fique à vontade para modificar, tá bom? Então, a classe ela é como se fosse um agrupamento das categorias, tá? Então, você vai escolher lá a categoria, eu quero restaurante, bar e padaria, sei lá, vamos dizer que esse daqui é o exemplo, tá? Então, restaurante, bar e padaria, você vai colocar aqui no início qual que é a classe dela, tá? Para ficar mais fácil de você filtrar lá na hora também, se você não estiver lembrando, né? Qual categoria que tem na classe e tudo mais. Eu fiz dessa maneira porque conforme você começa a escrever nessa aba aqui, extrato, por exemplo, eu não sei qual que é a que eu quero escrever, mas eu sei que é alimentação, então eu escrevo alimentação e aqui ele já filtra o que tem de alimentação, entendeu? É só para facilitar mesmo na hora de preencher, que eu fiz dessa maneira, tá? Então, você coloca, nomeia primeiro a classe, né? Espaço, traço, espaço e põe a categoria, tá? E coloca na frente aqui qual que é a classe referente, tá? Tá em duplicidade, mas é só nesse momento aqui que vai precisar ser assim, tá bom? Porque depois na parte de análise, vai ser necessário ter essas informações, tá? O tipo, ele é se é um gasto fixo, um gasto variável, se é uma receita, né? Um salário, sei lá, ou ganho dinheiro de alguém, tá? Ou se é um investimento, tá bom? Então vamos voltar lá para abstrato. Então continuando aqui, né? Então eu pus lá a data, nomeei a despesa, tá? Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas agora eu preciso classificar. Então a categoria, ela é uma categoria de restaurante. Será que tem aqui? Tem. Então olha lá, tá vendo? Restaurante. Então vou deixar essa categoria. Ele automaticamente já vai puxar a classe para mim, tá bom? Nessa coluna. Conjunto e particular, eu uso isso daqui porque eu compartilho a planilha com a minha mulher, né? E a gente joga todos os dados, tanto meu quanto dela, nessa planilha, tá? E depois, como a gente tem um combinado aqui de como a gente faz a divisão dos gastos, né, que são conjuntos, então eu coloco essa coluna aqui justamente para especificar isso, tá? Então, se for particular, você escreve particular, ou se for conjunto, você escreve conjunto, tá? Se não for o caso, você pode até ocultar essa coluna aqui. Você pode chegar aqui, ó, clica com o botão direito em cima da coluna, vem aqui, ó, ocultar, tá? Que ela vai sumir,
Para fazer ela aparecer de novo, é só clicar na setinha aqui em cima, tá bom? O tipo é aquilo lá que eu falei para vocês, né? Se é um gasto fixo, um gasto variável, uma receita ou um investimento. Então, restaurante é um gasto variável, tá? Só para explicar também, gasto fixo é todo aquele gasto que você obrigatoriamente vai ter que ter naquele mês e tem data para você pagar, tá? Eu sei que alimentação, mercado, pode ser considerado um gasto fixo, mas ele não tem data para você pagar, né? É diferente de uma conta, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, conta de internet, né? Sei lá, um parcelamento de cartão de crédito, né? Sei lá, você comprou uma máquina de lavar no cartão de crédito, parcelou em 10 vezes, ela é um gasto fixo, porque você vai ter que pagar sempre, tá? Até acabar as parcelas, obviamente, tá? Então, só para ter essa noção. E gasto variável é tudo aquilo que não tem data para você pagar de fato, tá? Restaurante, mercado, gasolina, tudo que você não tem data especificamente para você pagar, tá bom? Então, no caso aqui, restaurante, eu vou pôr como gasto variável. Aqui, pessoal, são as colunas, elas fazem referência ao extrato que você vai estar acompanhando, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, que eu quero acompanhar minha conta corrente e meu cartão de crédito, Visa, tá? Aqui depois vocês podem nomear do jeito que vocês quiserem e eu coloquei algumas colunas extras aqui para vocês nomearem também, tá? Vamos supor, eu tenho um Visa, tenho um Master, tenho uma conta no Nubank, ou vamos supor que vocês vão fazer em conjunto com as respectivas esposas ou maridos aí, vocês podem colocar a conta dos respectivos aqui, tá bom? E aí cada um fica responsável por cuidar de uma dessas colunas, tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu gastei aqui na minha conta corrente. Então vou por lá, restaurante foi R$ 80. E um detalhe, tudo que for gasto, tá, entra como negativo, tá? E o que for receita, né, for um dinheiro que entrou de fato no seu fluxo de caixa, é positivo, tá bom? Então vocês podem ver que a partir do momento que eu pus o valor aqui, ele vem aqui e joga no total da coluna aqui, tá bom? O valor equivalente. Por que que eu faço isso? Tá? Porque para mim é importante entender o fluxo de caixa, né? O que de fato entra e sai da minha conta. Tá? Explicando um pouco melhor, vamos dizer que aqui ó, chegou lá o dia 20 do 10 de 2021, eu vou pagar a fatura do cartão. Fatura, cartão. Tá? Então, fatura, tem um aqui, ó, fatura cartão, já entrou como outros, é um gasto particular. Eu vou pôr aqui como um gasto fixo, né, que eu tenho que pagar todo no mesmo dia. Aí eu vou pagar a fatura. Vamos supor que, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes de pagar a fatura. Vamos jogar alguns gastos no cartão, né? Vamos jogar isso daqui, ó. Vamos jogar. Vamos supor que eu só gastei R$ 80 no cartão, tá? Então, tá vendo? Essa primeira linha aqui, ela é o saldo referente à conta que você está analisando. Então, no cartão aqui, esse valor é o que tem lá de valor de fatura para eu pagar, tá? A mesma coisa aqui. Aqui no caso seria o saldo da conta corrente que a gente teria que estar acompanhando, tá? Então, vamos supor que a gente tem R$ 80 de fatura total do cartão, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o dinheiro da minha conta corrente, né? Então ele vai sair, vai entrar como negativo aqui, e ele vai entrar na conta do cartão, tá? Então vai entrar aqui R$ 80. Tá vendo que aqui no final ele fica zerado, tá? Por quê? Porque o dinheiro, de fato, o que é importante pensando em cartão de crédito? É o gasto em si, não a fatura, né? A fatura é o de menos, né? O que a gente tem que se atentar é o gasto que está tendo lá dentro, né? O que muita gente não faz. Então, eu fiz dessa maneira justamente para isso, para a gente não ter duplicidade de dados, né? Porque uma vez que você já lançou o gasto aqui, na coluna correspondente do cartão de crédito, você não precisa que ele seja considerado de novo na hora que você paga a fatura, tá? Então, é para isso que serve essa coluna, tá bom? E assim vai, é só ir adicionando, tá? Dessa maneira que eu falei. Importante, vocês podem adicionar ou excluir colunas aqui, tá? Só se atentem a uma coisa. Eu vou excluir uma aqui, só para mostrar. Tá vendo que ele dá um erro? Por quê?
A fórmula como que ela está aqui, ela está considerando aquela coluna, né? Então, se eu vir aqui, ó, tá vendo que deu um erro aqui porque eu excluí aquela coluna, tá? Então, se você for excluir de fato alguma coluna dessas aqui, das contas que você está acompanhando, você precisa vir aqui, né? E tirar ela daqui da conta, tá bom? Então, vamos tirar ela da conta aqui. Voltei, ela voltou a aparecer, tá bom? E da mesma forma, se você for colocar, sei lá, eu tenho mais contas aqui para analisar, então eu quero colocar mais uma. Então, eu vou adicionar uma aqui, tá? Conta ABC, vamos por um exemplo aqui, né? Para ter o saldo, você vem na célula do lado, né? Que já tem a forma copia e cola, tá? Ela já vai começar. Só que, por exemplo, se eu jogar um valor aqui, ó, menos 100, aí detalhe, para ele aparecer o valor aqui, ele precisa também ter a data, tá? Se não tiver a data aqui ele não vai. E tem mais um detalhe, tá? Que a gente precisa fazer. Opa. Tá vendo que ele tá zerado? Por quê? Porque na fórmula que eu tenho lá em cima, ela não está contabilizando essa coluna J aqui, se você for olhar. Tem a coluna I, K, G, H, L e M, tá? Então você precisa vir aqui e adicionar a coluna J. Nesse mesmo modelo, tá bom? Então, mais J2, que é a partir de J2? J2, que é a partir da linha que ele está considerando, né? Começando os cálculos. 2 pontos J, que é a coluna inteira que eu quero, tá? Fazendo isso, ele já começa a considerar essa nova conta que você adicionou. Tá bom? Eu vou voltar aqui. Excluir. E vou deletar aqui. Para não ficar aparecendo esse monte de código de erro, eu vou só ajustar a fórmula aqui. Vou pôr um if na frente. Então, if A1 A1A igual a vazio, eu quero que me retorne vazio. Senão eu quero que me retorne a fórmula. Tá? Esse tipo de fórmula, array, é aquela que eu expliquei já para vocês também nos stories no passado, tá bom? No meu Instagram. Ele copia para todas as linhas, tá? Conforme você vai adicionando. Então, fazendo isso, tá vendo? Ele sumiu aqui o código de erro. Então, se eu colocar algum dado aqui, né? Aí ele vai considerar a fórmula. Se não, se tiver zerado, ele vai deixar zerado. Tá bom? Detalhe importante, pessoal. Eu vou até bloquear essas colunas que tem essas fórmulas correntes. Por quê? Só não vou bloquear essa porque vocês vão ter que mexer se precisar adicionar mais colunas. Mas essa daqui, por exemplo, essa daqui é só essa. Se você, porventura, por descuido, vir em alguma célula nessa coluna e colocar algum dado, ele vai dar um erro aqui em cima, tá vendo? Ó? O resultado da matriz não foi expandido porque substituía dados em D6. Então você desce aqui D6, né? Então se você apagar esse dado, ele volta a aparecer, tá? Para não acontecer esse tipo de erro aqui, eu vou bloquear essa coluna, tá? Então vem aqui em dados, páginas e intervalos protegidos. Então, coluna classe automática. Vou por promoção aviso, tá? Então, ó, se eu vir aqui e tentar, ele vai dar um aviso que pode ser que dá um erro. Aí é só fechar aqui. Beleza? Assim evitamos esse tipo de problema. Vou fazer a mesma coisa para essa, colocar um aviso, tá? Então, só se você tiver certeza do que você está fazendo, você altera ela. Então, vou
por intervalos protegidos. Coluna M está aqui. Então, total automático. Mostrar aviso. Tá? Então, você precisa mexer nessa coluna. Ele vai fazer aquele ajuste lá que eu falei para vocês, que é nessa célula aqui, ó. Ele vai, pense bem, entendeu? Senão é só cancelar que ele não faz nada. Certo? Então essa é a explicação da abstrato, tá? Basicamente a interação maior que vocês vão ter de imputar dados é aqui, tá? E inicialmente nessa parte, nessa aba coluna aqui, só para configurar as categorias e classes que vocês querem, tá bom? Agora vamos para a parte de análise. Eu vou colocar mais alguns dados aqui. Fixo, variável, eu vou pôr aqui. Vou pôr luz. Aí aqui eu já tenho. Aí já tenho luz. Particular. É um gasto fixo que tem que pagar sempre. E eu paguei aqui R$100, tá? Eu vou por, sei lá, um salário aqui. Conta corrente de 2.000. Receitas. Particular. Aí aqui é salário. Ah, tá. Tá como rendimentos lá, mas eu vou mudar. Deixa eu já até fazer isso. Cadê? Que eu nomeava como rendimentos, mas eu vou por aqui receitas. 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 Eu vou escolher isso aqui, que não faz sentido para vocês. Beleza. Então, tá vendo? Como eu mudei lá, não existe mais a opção rendimento, ele dá um errinho aqui, ó. Aí é só vir aqui e buscar o certo, tá? Receita, salários. Então, por que eu falei que despesa não é obrigatória? Porque, assim, salário é salário, né? Você não precisa colocar aqui, né? Dar uma descrição adicional para ela. Então, eventualmente, você não precisa preencher, tá? Vou até deixar em branco como exemplo. Então, vou por aqui dia 15. 9. Tá? Então, estamos populando. Acho que tá bom. Se precisar, a gente adiciona mais. Ah, pessoal, um detalhe aqui, ó. Esse valor aqui, ele é simplesmente para conferência, né? Se está batendo com o extrato da sua conta corrente, do seu cartão de crédito e tudo mais. Obviamente, no começo, para você não precisar lançar coisas do passado, né? E acertar esse extrato, o que você pode fazer? Olha lá na sua conta, né? Fala, ó, eu vou começar a partir de hoje. Hoje está como o meu extrato? Ah, meu extrato está com R$200 na conta. Então você vai vir aqui nessa célula aqui, na fórmula dela e vai por mais R$200. Tá? Eu pus 200? Pus 20. Isso. Então aqui ele já está somando no total R$200, tá? A mesma coisa no cartão de crédito, tá? Então você pode, se você não quiser lançar tudo que está no cartão, na fatura atual do cartão, você pode vir aqui e lançar X reais no cartão, tá bom? Negativo, né, no caso. E por aí vai. Então vamos lá, né? Eu vou até colocar mais um gasto aqui para você ver como que ele vai empilhando os dados, tá? Então vamos dizer que aqui no dia 13 também, eu vou por aqui, vou por outro dia, tá? Dia 14/10/2021. Tá, no 14/10 eu fui na farmácia. Então foi remédios, tem aqui remédios.
Classe de higiene de saúde, particular. Ele é um gasto variável. Eu gastei aqui no cartão de crédito. Gastei no cartão de crédito, sei lá, R$ 20, certo? Aí aqui, vamos por mais um aqui, dia 19, 10, 2021, eu peguei um Uber, sei lá, para o shopping, né? Então eu ponho aqui táxi. Ah, não sei o que é isso aqui, é transporte. Transporte tem aqui, ó, táxi aplicativo, tá? Particular, gasto variável. Eu gastei no cartão foi menos 25, tá? E vamos pôr mais um gasto fixo aqui. No dia 20/10, eu paguei a conta de água. Como é fixo também, eu não vou nem colocar a descrição. Eu posso vir aqui e colocar água. Então aqui, ó, habitação, água, particular, gasto fixo, certo? E aqui foi na conta corrente, menos 100, menos 80, vai. Beleza, pessoal. Então vamos para a parte de análise aqui agora, para a aba de análise, tá? Então, análise de gastos totais, tá? Eu joguei alguns dados a mais aqui na planilha, né? Então vamos analisar essa parte aqui. Essa aba, ela é populada, né, através de uma tabela dinâmica, que essa tabela ela pega os dados da aba extrato, tá? E classifica da forma como que eu quero, tá bom? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. E daí, baseado nos dados que estão aqui na tabela, esse gráfico aqui é gerado. Ele vai sendo populado também, tá? Então, para a gente fazer uma análise e agrupando os gastos, né? Porque senão vai ficar uma lista muito grande e é muita coisa para a gente conseguir analisar e não vai ser muito efetivo, tá? Então, eu gosto de agrupar os gastos que a gente tem. O primeiro agrupamento, vamos dizer assim, né, é a parte de tipo, né, que entra aquele gasto fixo, gasto variável e os investimentos, né. Lembrando que aqui a gente só está analisando os gastos, tá? Então é o que é negativo, tá? O que sai de fato da sua conta, né? E não o que entra, tá bom? Então, tem aqui a primeira classificação que é o tipo, né? Se eu quero ver o que tem, especificar um pouquinho mais o tipo, eu posso abrir ele aqui e ele vai me mostrar a classe, tá? Mesma coisa, gasto variável, tá vendo? Gasto variável tem mais algumas classes. Investimento aqui tem mais um pouquinho também, tá? E se eu quero analisar um pouco e um pouquinho mais além, quero ver a categoria, né, para deixar um pouquinho mais especificado, eu consigo abrir aqui a classe e ver o que tem de gasto, né, referente a essa categoria, tá bom? Tá? Na planilha aqui, na tabela aqui na frente, você consegue ver o valor em si, tá? E no gráfico aqui, ele vai empilhando os valores, né? E te dá o total aqui do que você gastou no mês, né? E faz também a diferenciação por cores aqui das classes, categorias e tipos, tá? Você clica dentro do gráfico e passa o mouse em cima, você consegue ver certinho quanto que é esse valor, tá bom? E conforme você vai recolhendo ou habilitando na tabela dinâmica aqui, ele vai adaptando o gráfico, tá? Então, só para a gente analisar e entender um pouquinho como funciona a tabela dinâmica, né? A tabela dinâmica, você tem que escolher o que você quer colocar nas linhas, né? E o que você quer colocar nas colunas, os valores que você quer olhar e os filtros que você quer fazer dos dados, né? Então, vamos primeiro aqui, linhas. Tá vendo? Que na linha ela tem o gasto, a parte de gasto, a parte de classe e a parte de categoria, né? Então isso aqui é uma linha, né? Gasto é o gasto fixo, é a habitação, é a categoria de água e de luz, certo? Então eles estão na linha da tabela, né? Então eu tenho que colocar na ordem que eu quero, né?
Então, tipo, primeiro tipo, depois a classe, depois a categoria. Se eu pegar e jogar ela lá para baixo, por exemplo, ó, vai bagunçar tudo, tá vendo? Então, você coloca sempre primeiro, né, o primeiro grupo de análise, você tem que organizar isso aí de forma hierárquica, né? Então, o primeiro grande grupo é o tipo, depois a classe, depois a categoria, tá bom? Na linha, nas colunas, desculpa, o que eu quero ir olhando, né? São os meses, né? Então, conforme os meses vão andando, eu quero ver os dados aqui. Então, mês de setembro, mês de outubro. Então, eu vim aqui e coloquei colunas, tá bom? Na coluna eu coloquei a data, né? A coluna de data lá. E aqui tá ano, mês, mas eu posso, porventura, trocar, né? Mas não vai ser o caso, mas eu posso clicar aqui em cima da coluna e põe aqui, ó, desagrupar, né? Aí ele vai jogar todas as datas que tem lá e eu posso tentar agrupar, sei lá, por trimestre, tá? Não faz sentido, mas dá para ser feito isso aqui. No caso, eu já vou deixar ela configurada para mês, tá? Então, criar grupo, ano, mês, certo? Os valores, como a gente está analisando gastos, então de fato o que sai da conta, né? Eu quero, se eu não colocasse uma fórmula aqui dele pegar um valor menos total, o que ia acontecer? Os valores eles iam entrar aqui como negativos, né? Na tabela. Eu vou até vou mostrar aqui para vocês, ó. Então eu vou tirar aqui, ó, vou pôr valor negativo. O que acontece com o gráfico? Ele vai ficar para baixo, tá? Visualmente não é muito bom, né? Você olhar um gráfico assim. Então por isso que eu coloco aqui, né, como uma forma, um campo calculado e coloco um valor um menos aqui na frente, porque daí ele troca o sinal de todos os valores, né? E com isso fica as barrinhas lá mais bonitinhas para serem analisadas, tá bom? Na parte de filtros, eu coloco alguns filtros aqui para não poluir demais a tabela também, né? Então eu coloco o filtro de data, aquela na coluna data aqui, ó. Eu quero analisar só o que não tiver vazio, né? Então a célula que não tiver vazio, eu quero que ele considere aí na tabela, tá? Na parte de tipo, eu estou olhando só o que sai de fato da conta, né? Que são gastos fixos, gastos variáveis e investimentos, né? A receita eu não quero olhar. Se eu quisesse olhar a receita, eu coloco aqui, aí ela vai aparecer. Eu dou um OK, ela vai aparecer, tá? Mas aí, de novo, né? Como tem valores negativos e positivos no extrato, então fica essa bagunça. Então, por isso que aqui eu quero só analisar os gastos. Então, eu tiro a receita, desabilito a receita, tá bom? Na parte de conjunto particular, é aquilo que eu expliquei para vocês. Se vocês quiserem fazer uma análise dos gastos conjuntos do casal aí da família, somente você desabilita o particular, tá? Aí ele vai só mostrar os gastos conjuntos. Se eu quero ver os dois, eu habilito os dois, tá bom? E o total, eu pus valor não é igual a zero, né? Por quê? Eu não quero que minha tabela fique poluída com esses valores aqui, por exemplo, ó, de pagamento da fatura, né? Do cartão de crédito. Por quê? O que é importante é o que eu falei para vocês. É o gasto que está dentro da fatura e não o pagamento da fatura. Então, por isso que eu venho aqui, né, na parte de análise e eu coloco que eu quero que ele desconsidere valores iguais a zero, tá? Se eu não fizer isso, o que acontece? Ele vai jogar uma linha aqui adicional, tá vendo? E é só para efeito visual, ficar mais bonitinho a análise, né? Não ficar poluindo com dados desnecessários. Eu tiro, né? Então, eu coloco esse filtro, tá bom? E é assim que funciona uma tabela dinâmica, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem construir outros tipos de tabela dinâmica de análise, manda mensagem para mim aí, eu tento ajudar, tá bom? E basicamente é isso na parte de análise. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que é isso. Eu tentei deixar a tabela simples, né? E sem muita coisa assim para desnecessária. Porque eu já testei inúmeras tabelas, né? Eu já testei aquelas que as colunas são prontas, né? Cada coluna é um mês e você vai colocando os valores dentro do mês, né? Dentro da célula lá. Só que é ruim porque você tem que ficar somando as células, né?
E depois você fica um pouco limitado na parte de análise também, você não consegue fazer esse tipo de análise que eu mostrei aqui, né? É mais limitado. Então eu gosto sempre de registrar tudo, né, na forma de um extrato, né? E depois criar abas adicionais para fazer as análises que eu quero, tá bom? O que vocês podem fazer, eventualmente, aqui é gastos totais. Vocês podem vir aqui, ó, quero analisar os gastos particulares, né? Ou os gastos conjuntos, né? Então você pode vir aqui, duplicar, ela vai criar uma cópia, depois você pode trocar o nome aqui, ó, gastos conjuntos, tá? Vem aqui na tabela dinâmica, vem no filtro e tira o particular. Pronto, aqui só vai ser os gastos conjuntos, tá bom? Eu uso bastante isso, né? Porque como eu falei para vocês, eu e minha mulher, a gente preenche a mesma planilha, a gente gosta de olhar esses dois tipos de dados, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vou disponibilizar essa tabela, pessoal. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou colocar um link aí na descrição, tá? Para vocês fazerem o download da tabela. É importante, né? Processo importante aqui para fazer o download. Não sei se vocês conhecem a parte de Google Planilhas, Google Drive, mas quando vocês clicarem no link vai abrir a planilha, tá? Vocês não conseguem editar a planilha porque essa planilha é minha. O que vocês têm que fazer? Vem aqui em arquivo, clica em fazer uma cópia. Aí você escolhe aonde você quer salvar dentro do seu Google Drive e daí nessa cópia aí sim você consegue editar e colocar os seus dados, tá bom? Aí põe o nome aqui que você quer, escolhe a pasta e dá um OK. Beleza? Eu também vou colocar a planilha. Na verdade, eu acho que eu vou colocar ela na bio do meu Instagram. Porque assim, se tiver alguma atualização nela, né, a planilha sempre vai estar atualizada lá no Instagram, tá? É diferente de eu colocar aqui no, no vídeo do YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí é só entrar em contato. Um abraço.